desenvolvimento estratégico sustentável, novos modelos industriais, bioeconomia, inteligência artificial a serviço da população, políticas multissetoriais e integradas. Projeto Brasil, reunindo o que há de melhor da pesquisa científica e das grandes mentalidades empresariais e políticas em uma carta aberta para o desenvolvimento do país. Em 2008, teve início a mais bem-sucedida política industrial brasileira, a política de desenvolvimento produtivo. Consistia em levantar vantagens que o país tinha em várias áreas, juntar num todo lógico. Começava pelo poder de compra do Estado, o SUS como grande comprador de medicamentos. Em cima disso, fazia uma negociação com multinacionais que forneciam para o SUS, delas transferirem tecnologia para o país. Essa tecnologia era transferida para laboratórios públicos. E os laboratórios públicos licenciavam para laboratórios privados. Por que isso? Porque se fosse direto para laboratórios privados, na rodada seguinte, eles seriam adquiridos por multinacionais, voltando de novo ao retrocesso aí. Isso aí gerou uma forte indústria farmacêutica aí na área de genéricos que está começando a evoluir para pesquisa. E agora tem o grande desafio: será possível transportar esses princípios e esse modelo de política do desenvolvimento produtivo para outros setores? O nosso entrevistado é o grande planejador, formulador desse modelo, que é o Carlos Gadelha, da Fiocruz. Gadelha, muito obrigado por sua participação aqui no Projeto Brasil. A gente queria ter uma ideia de que maneira que é possível transportar esse modelo da saúde para outros setores. Bom, Nassif, muito bom estar aqui com você nessa conversa, né? E a gente está aqui trabalhando, a gente tem uma rede ampla de mais de 50 pesquisadores que vêm contribuindo com toda essa estratégia, e são pessoas vinculadas ao campo da política industrial, da economia e também ao campo da ciência e tecnologia, o campo social, né, que permite essa articulação, das várias partes que são necessárias para uma política de desenvolvimento. E o desafio que a gente coloca agora é o desafio para que a gente, a partir do que talvez tenha sido o modelo mais inovador, a abordagem mais inovadora de política industrial no período recente, isso foi reconhecido, inclusive, por alguns grandes pensadores de política de desenvolvimento em termos internacionais, como Mariana Mazzucato, o próprio Stiglitz. A gente teve a oportunidade de conversar no campo da saúde sobre isso, né? Que era colocar junto, numa mesma dimensão, a política de inovação, a política produtiva, de desenvolvimento produtivo, e o atendimento das necessidades sociais e o enfrentamento do desafio ambiental. Na verdade, a gente está num momento de superação, no sentido aí dialético do termo, que é superação para incorporar o que se avançou, mas para poder avançar ainda mais, no contexto em que esta visão se torna mais generalizada para subsidiar, para ajudar, para contribuir o que a gente acha que é absolutamente necessário, que é um novo projeto nacional de desenvolvimento, né? Então, a, a perspectiva é a gente avançar em cumprir a nossa Constituição, que coloca que o mercado interno faz parte do patrimônio nacional, isso está na nossa Constituição. O compromisso com os direitos sociais, a Constituição Cidadã, né, que garante os direitos sociais, ou seja, que aponta para a necessidade de garantir do Estado, garantir os direitos sociais, e, ao mesmo tempo, né, são três vertentes que estão na nossa própria Constituição, de tratar a ciência, tecnologia e inovação, inclusive em âmbito nacional e regional, como vetores centrais de uma estratégia de desenvolvimento, né? Então, neste momento, e nessa interação com o projeto que você está lançando, que nós estamos com muito entusiasmo colocando toda essa rede de pesquisadores, ou seja, com expoentes aí do pensamento econômico,
Lembro que o prefácio do nosso livro, né, o primeiro livro que foi lançado com essa rede, foi dos cadernos de desenvolvimento do Centro Celso Furtado, o prefácio foi do nosso professor Beluso. Então, colocar todo este conhecimento de pessoas que, ao mesmo tempo, são comprometidas com a democracia, com os direitos sociais, mas que querem avançar para a gente pensar e atuar, formular e agir de modo integrado em um novo projeto nacional de desenvolvimento que coloque a sociedade e que permita enfrentar a transformação digital e a transformação ecológica, superando as condições de atraso e subdesenvolvimento do Brasil. Gadelha, quais são os princípios básicos aplicáveis a outros setores? O primeiro destaque que eu queria colocar, né, porque a gente sabe que o principal gargalo para a inovação e para a transformação produtiva é ter um horizonte de mercado estável. Ou seja, se a gente não... Né, o que a gente assiste, isso é dramático, né, cerca de 90% das patentes do mundo estão concentradas no campo da biotecnologia ou da inteligência artificial, né, que, pegando todos os setores, estão concentradas em apenas 10 países. Né? E a gente sabe que tem que passar por um processo profundo de mudança nas assimetrias globais, na dependência global, e a questão da garantia do mercado interno, da garantia das compras públicas, como grande farol para orientar o investimento público e privado. Só no caso da saúde, para dar um exemplo, conseguimos alavancar 20 bilhões em investimentos públicos nos 2 últimos anos. Isso alavancou, ao contrário dessa visão precária que coloca em oposição o investimento público e o privado, o investimento público de 20 bilhões, ao sinalizar que haveria mercado para inovação e produção local, alavancou o investimento privado 2 vezes maior, alavancou 40 bilhões. Então, a primeira questão, e acho que é muito importante a gente falar, Nassif, que eu acho que quando a gente fala da compra pública, não é apenas uma visão de usar, né, a compra pública toda para desenvolver indústria e inovação. Quando a gente fala da compra pública, a compra pública está na saúde, a compra pública está na questão e nas aquisições relacionadas à educação, ao ambiente. Né? A compra pública está relacionada à defesa. Então, quando a gente fala da compra pública, a gente está casando a política industrial e a política de inovação com os grandes desafios do próprio país. Então, eu digo, a pandemia da Covid nisso foi muito exemplar, dramática, né? Com mais de 700 mil pessoas morrendo, né? E eu acho que isto mostrou que a tese que nós vemos desenvolvendo há mais de 20 anos estava correta. Hoje, a política industrial e a política de inovação é uma questão de soberania nacional. Não é apenas, ou seja, não haviam ventiladores, vacinas, e a gente pode estar entrando num contexto de uma vulnerabilidade 4.0, onde a gente vai ser refém de joelhos das big techs, se a gente não tiver condição de ter capacidade, inclusive para interagir com elas, mas interagir de modo altivo, interagir para gerar conhecimento, e não para ser um mercado consumidor apenas, que é o destino que nos querem dar. Né? Então, eu acho que um elemento central é colocar o poder de compra e o mercado nacional e, crescentemente, pensar isso numa escala global. O Brasil tem tudo para alavancar e cooperar com a América Latina, com a África, com o BRICS. Colocar isso numa escala global é utilizar o mercado para o desenvolvimento. Não apenas o mercado como consumo, mas o mercado como uma grande alavanca para o desenvolvimento produtivo e para a inovação. E com isto, Nassif, eu acho que é uma mudança paradigmática, onde a gente deixa de ter políticas apenas para setores ou apenas para determinadas empresas ou os vencedores, digamos assim, e os próprios problemas da sociedade, as necessidades da sociedade, revelada na política de saúde, na política de educação, na política ambiental,
nas políticas de inclusão social, de agricultura familiar, entre tantas outras políticas, a gente dá uma guinada onde os problemas nacionais se tornam o foco da política de desenvolvimento. Então, isto permite que a gente colhe, porque este casamento a gente precisa reconstruir. A colagem, a soldagem da política de desenvolvimento produtivo e da política de inovação com os grandes desafios nacionais. Eu digo na trajetória brasileira, até, Nassif, eu acho que a gente tem que saudar os nossos desenvolvimentistas, o que seria do Brasil sem Getúlio Vargas, né? O que seria do Brasil sem Juscelino Kubitschek, sem o avanço que se conseguiu fazer com todo o problema e toda a exclusão e dramaticidade do período autoritário, mas no segundo PND, mas está no momento em que ou a gente traz a política industrial e de inovação para as necessidades sociais, ou vai ser insustentável a gente ter indústria e ter inovação e ser um dos países mais desiguais do mundo. É isso. Então, isso coloca uma agenda, é uma agenda que a gente respeita, né? Isso tudo está... O Celso Furtado é o nosso grande ícone, porque ele já pensava essas dimensões de modo integrado, mas se coloca como uma necessidade premente de uma superação com grande respeito e incorporação do que a gente conseguiu no passado no desenvolvimento brasileiro. Gadelha, quando se fala em Big Techs e na tecnologia, quer dizer, aqui nós teríamos plenas condições de desenvolvedores brasileiros terem bancados aí pelos sistemas que o Estado usa. Mas a gente vê em vários lugares bancos de dados aí em cima de Google, em cima de Oracle, em cima de Microsoft. Aí, e nós já tivemos aí uma indústria de software livre muito dinâmica aí que se perdeu por falta de demanda, né? Ou seja, a área pública, na área de educação, como você diz, na área de sistemas e tudo, ia dar um salto aí nessa capacitação brasileira tecnológica, né? Até pegando esse mundo da revolução digital, né? Os dados são muito preocupantes, né? A gente 50% das patentes na área digital estão concentrados na China e nos Estados Unidos, num período aí em que a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos de mercantilismo agressivo dos desenvolvidos, ou seja, tinha aquela ideia, né, de que quando o país se desenvolve, quer chutar a escada para que outros não se desenvolvam. Eu acho que agora a coisa se tornou um pouco pior, porque estão querendo chutar até o fragilizar até a base onde a escada se coloca para você poder subir. É quase que está numa agenda, né, se a gente não se cuidar, de uma reprimarização da economia brasileira, aonde a gente poderia abrir mão da indústria e da inovação. E isto no contexto onde a gente nunca precisou tanto de indústria e de inovação. Só para dar aqui alguns destaques, né? Se eu pegar a balança comercial brasileira hoje, né, a gente tem um superávit, estamos felizes, né? 74 bilhões de dólares no ano passado, patamar de 80 bilhões, mas é um superávit de uma economia primária exportadora. É um superávit de indústria extrativa e da agroindústria. Tá? E eu acho que a gente pode ter uma agroindústria sustentável, dinâmica, inovadora, não entrar em nenhum simplismo nesse tipo de análise, mas a gente vê que a indústria de transformação foi deficitária em 60 bilhões de dólares no ano passado. E olha que áreas críticas, e aonde que é concentrado esse déficit? Na transformação digital e na saúde. Então, ou seja, coisas que hoje não tem inclusão social altiva sem transformação digital. Né? A gente não pode mais, eu digo, a marcação de um simples exame e de acompanhamento de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, como é que ela está, a fila para que ela seja atendida, depende dela ter um celular e ter acesso digital. Então, a situação é uma situação de regressão produtiva, mas eu também não vou falar, até, Nassif, tem uma coisa aqui para a gente relaxar um pouco.
eu não sei se foi Martinho da Vila ou Paulinho da Viola que falou, né, de que o pessimista foi Martinho da Vila. Nunca um jogo foi ganho por um pessimista. Então, a gente tem condições no Brasil. Então, se eu estou dando esse dado da indústria, só para pegar, né, a mesma indústria de transformação ainda é responsável por 54% das exportações brasileiras. Ou seja, o Brasil tem indústria. O Brasil tem o maior sistema universal de saúde do mundo. Está com a política de inclusão pela educação muito grande. Tem uma agenda ambiental, é o país mais biodiverso do mundo. Então, Nassif, tudo aquilo que falam que são os nossos problemas, o problema ambiental, o problema da desigualdade, o problema da saúde, o problema da educação, pode se configurar numa nova frente de desenvolvimento, onde a indústria e a inovação podem reindustrializar o Brasil para cuidar do próprio Brasil. É um pouco essa perspectiva, né? Ou seja, lançar um programa das indústrias do bem-estar que, quando terminou o segundo governo Lula, acho que era o grande caminho que o Brasil poderia ter seguido, né? Que nem você fala, você tem que ter uma tecnologia na educação, e na época, com o Haddad, foi desenvolvida, inclusive para atendimento de pessoas com restrições e tudo, né? E não teve prosseguimento. Né? Agora, vocês estão... esse estudo, vocês estão analisando setor por setor, aí, como que pode se dar esse processo de desenvolvimento produtivo? A ideia, então, Nassif, dentro da perspectiva, a gente está crescentemente, a gente trabalha nos setores, tem o setor de tecnologia da informação, setor da biotecnologia, o setor farmacêutico, a gente tem mas como é que a gente pensa, né? E mais uma vez a gente bebe muito da experiência da saúde, que quando a gente coloca os grandes problemas, eu vou fazer uma frase que eu gosto, não é de minha autoria, mas eu não me lembro o autor, né? Fala o seguinte, né? Enquanto a gestão pública, as universidades ou a própria empresa tem departamentos, tem setores, a sociedade tem problemas, né? Então, e o problema ele é multissetorial. Então, só para dar um exemplo, quando eu estou avançando, foi aprovado, foi uma coisa boa, apesar dos Estados Unidos não estar lá, o Tratado Global das Pandemias. Foi aprovado hoje na Assembleia Mundial da Saúde, que coloca de novo a inovação e a transformação produtiva no centro da agenda. O Brasil teve um protagonismo muito grande, queria até destacar o papel muito importante aí que a gente teve da nossa ex-ministra Nízia, hoje o ministro Padilha está lá defendendo essa agenda, enfim, é uma agenda que colocou 192 países aprovaram uma trajetória e uma ação para ter cooperação tecnológica, transferência de tecnologia e descentralizar a concentração da produção e da inovação mundial. Mas o que eu estou te dizendo nisso? Quando a gente vai enfrentar, por exemplo, a pandemia da Covid, mas isso poderia valer para a educação, para a mobilidade, não adianta eu ter uma indústria biofarmacêutica qualificada, que produza, por exemplo, biofármacos para tratamento, e eu não consigo garantir ressonância magnética para que faça um bom diagnóstico das pessoas que têm Covid. Eu não consigo. Então, quando eu tenho problema, olha que coisa interessante, eu posso articular verdadeiros sistemas produtivos. A gente trabalha com a ideia de sistemas produtivos que ancorem, que sejam a base material para enfrentar os grandes problemas mundiais. Se no passado a gente teve o sistema produtivo do petróleo, que a gente vai ter que responsavelmente fazer uma transição, né? A gente está dizendo hoje talvez os grandes sistemas produtivos, que são as apostas de futuro, são sistemas produtivos ligados ao bem-estar e à transição ecológica. E qual é o segredo, Nassif? Isto não é uma agenda anti-indústria ou anti-inovação, ao contrário. É nesses sistemas produtivos ligados aos problemas aonde existe mercado, aonde existe compra pública. Então, né, a gente fala, está no contexto onde as áreas de bem-estar, e isso é muito importante até para a gente enfrentar a crítica liberal, de captura, de beneficiar setores e vencedores. A gente hoje, o parâmetro de política industrial de inovação que emerge do contexto atual, pós-pandemia, que não foi só a saúde, afetou toda a economia mundial, os grandes problemas nacionais se configuram na nova agenda
de desenvolvimento. Então, só para dar fazer uma brincadeira aqui também, se no passado falamos que o petróleo é nosso, tá na hora de dizer que o SUS é nosso. Nós não vamos ter um SUS que dá acesso comprando só produto de fora. A gente tendo uma inteligência artificial no SUS toda, ou em grande parte dominada por 2 ou 3 empresas que dominam o mercado mundial. Se a gente passeia nas universidades aqui na UFRJ, na USP, mas não apenas, se a gente vai na Universidade da Paraíba, Universidade de Pernambuco, se a gente vai para a Amazônia, na biodiversidade, a gente tem uma riqueza científica, né? O Brasil está bem posicionado no conhecimento científico relacionado à questão ambiental e à questão social. Mas a gente tem que transformar isto em capacidade, em alavanca para a inovação e para o desenvolvimento. Então, esse tipo de abordagem, até na CIFT, pegando os governos do presidente Lula, pegando desde 2003, foram esforços grandes de respeitar o mercado interno e inclusão social. E isto mostrou que era possível, né? A economia brasileira, ano passado, inclusive, cresceu mais de 3% contra todas as previsões que estavam aí. A indústria, inclusive, teve um comportamento muito bom, inclusive superando a indústria de transformação, essa taxa de crescimento. Mas a gente teve um crescimento já vinculado a demandas da sociedade. O que o ministro Haddad fez na educação foi muito importante. Ele usou as compras da educação para alavancar a produção de ônibus escolar no Brasil. Por isso que esse paradigma não é só da saúde. Isso é um novo paradigma de política industrial e de inovação que cola com as necessidades sociais. Qual é a grande aposta na CIF que a gente já faz pensando neste período de consolidação das transformações que foram feitas e de avanço? Né? Quem não avança fica para trás. Né? De avanço no contexto de um novo projeto de desenvolvimento. É a gente avançar com mudança estrutural. Eu digo, a qualidade do PIB, não adianta a gente ter um PIB, né, que até pode crescer, etc. e tal, mas é vulnerável para a demanda internacional de commodities e de matérias-primas. A gente tem que ter um PIB qualificado, complexo, inovador e direcionado e orientado para as necessidades sociais. A taxa de inovação, por exemplo, inteligência artificial, se eu pegar saúde, educação e defesa, a gente entra na inteligência artificial de modo altivo, não apenas comprando um pacote de Big Tech. Esse exemplo, pegar saúde, educação e defesa, eu estou falando de 80% do mercado de inteligência artificial do Brasil. Então, eu digo, isto é uma abordagem muito, como é que eu vou dizer, ela é formulada com base em toda essa rede, todo esse aporte que a gente trabalha junto. Até essa rede é interessante, né, porque ela põe junto Fiocruz, UFRJ, Unicamp, 10 universidades, ou seja, coloca instituições da área social e da área econômica juntas, né? Mas é muito difícil, né, porque a lógica da política pública ainda é uma lógica muito fragmentada, muito setorializada. Eu não posso ter uma política de financiamento do BNDES indo para o lado, uma política de uso do poder de compra do Estado do SUS indo para o outro, uma política de regulação da Anvisa. Aliás, acho que a gente tem, né, deve ter boas perspectivas para a Anvisa, de ter na presidência da Anvisa uma pessoa comprometida com a inovação e com o SUS, né? Isso seria fantástico. Estamos aqui apostando que essa transformação vai ser viável. Então, isso até, Natsif, voltando até a sua primeira pergunta, além do poder de compra do Estado, se coloca como grande desafio a integração governamental e a integração de governo, pegando poder de compra, financiamento, infraestrutura científica e tecnológica, regulação. Eu costumava dizer, só para pegar o campo da regulação, se nós temos um problema de uma produção local, de um medicamento, de uma produção para câncer, e ela é nacional, isto não é um problema apenas da empresa. Isso é um problema que a gente tem que trabalhar para como essa empresa supera o seu problema produtivo. Se é um produto importado, isso é só um problema da empresa. Então, a gente tem que mudar o paradigma onde a política industrial e de inovação invade e faz parte da agenda
Não dá para fazer política social hoje sem indústria e sem inovação. Não dá para fazer política de saúde, mas do outro lado também é verdade. Não dá para fazer política industrial e de inovação para a gente reproduzir aquele modelo que o Brasil, no milagre, cresceu muito, sendo o país mais desigual do mundo. Não dá para voltar a isso. Né? Então, a gente tem que colocar essas peças juntas. E eu acho que isto tem a cara de um novo projeto de desenvolvimento, que tem a cara do nosso presidente Lula, desta visão, né, que coloca tantas pessoas com diversidade, com diversos approaches, mas são pessoas que têm que ter, e um grupo de iniciativas, que tem que compartilhar alguns princípios básicos. O princípio da democracia, o princípio da inclusão social, da equidade, o princípio da transformação ecológica e o princípio de que o Brasil precisa se reindustrializar com uma pauta nobre de inovação, utilizando uma articulação potente de política pública. Não dá mais para ter uma política da indústria, é do MIDIC, da saúde, é do Ministério da Saúde, da educação, é do MEC, da ciência e tecnologia, é do MCT. A política tem que ter o desafio de, dentro das áreas de política pública tradicionais, a gente ter uma verdadeira estratégia de desenvolvimento que supere as barreiras departamentais e setoriais em nome dos grandes desafios da sociedade. Você fala, isso aqui é sonho, isso aqui... Gente, já fizemos isso. Os grupos executivos do plano de metas, era isso. A gente já, na saúde, fizemos isso, onde estávamos de mãos dadas o tempo todo, estamos de mãos dadas. Ministério da Saúde, financiamento do BNDES, FINEP, esse ouro que a gente tem, né? O ouro para financiar, uma agência para financiar a inovação e que pegou a agenda social do SUS, os desafios do que a gente chama da saúde da população brasileira, com uma agenda que orienta os investimentos da FINEP na inovação. Isso é fantástico. Então, eu digo, não é apenas... Eu acho que essa experiência na saúde, assim, por isso que eu fiquei tão gratificado com o seu convite, para estar aqui ajudando nesse projeto mais amplo, né? É porque essa experiência ela pode ter potencial, tem uma base de realidade que a gente pode fazer diferente para que a gente consiga ter um projeto nacional de desenvolvimento sustentável digno desse nome. Maravilha, Gadelha. É muito importante o que você colocou, e essa visão intersetorial aí é fundamental, é uma característica de inteligência e de modernidade, que já foi aplicado por Roosevelt lá atrás, por Juscelino, que nem você lembrou bem aí. Essa integração, porque quando a gente pega hoje o governo, tem vários planos, aí, um na Fazenda, outro no MDIC, outro no Ciência e Tecnologia. O que falta é essa integração, você tem toda a razão mesmo aí. Então, eu te agradeço aí a participação e vamos mantendo contato aí, Gadelha. Maravilha, Nassif, eu tenho um grande prazer, tenho uma grande inspiração de toda essa iniciativa, que era o pensamento complexo e o pensamento profundo do nosso Celso Furtado, que nunca separou sociedade, ambiente, indústria e inovação, né? Então, é quase como um tributo a ele que a gente possa avançar no novo projeto nacional que mobiliza as energias brasileiras em torno do desenvolvimento e da inovação. É isso. Obrigado.